Vitimização de mulheres por agressões físicas, segundo raça e cor no Brasil. Jaqueline Romil introduz o tema, afirmando que o objetivo deste trabalho é entender a violência contra a mulher segundo raça e cor por meio de dados fornecidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD. O IBGE constatou em 1988 que 63% das vítimas de violência doméstica são mulheres, dentre as quais 70% foram efetuadas por seus próprios companheiros. Esses dados levantados não possuem total precisão, devido à notável dificuldade por parte das vítimas de denunciar a violência, principalmente quando essa se dá no âmbito familiar. Entretanto, foram suficientes para colocar em questão a imagem da família como um nicho de paz e harmonia. No caso das mulheres negras, há ainda o fator histórico, agravante nas agressões, herança de uma estrutura patriarcal e racista que gera estereótipos preconceituosos. Estudos demonstram a tendência das mulheres negras de se colocarem em segundo plano, bem como as de se autoculparem pelas agressões sofridas. Tal fato se revela expressivamente na violência doméstica e também se verifica amplamente em todas as mulheres da sociedade. Violência contra a mulher e a interseccionalidade de raça, gênero e classe social na demanda pela construção de indicadores sociais e novas abordagens. Segundo Patrícia Collins, as mulheres negras vivem em uma sociedade que as desprivilegiam, e os estereótipos vinculados à representação social são fontes inesgotáveis de violência contra essas mulheres. Deborah King acrescenta ainda que essa questão trata-se, na verdade, de uma soma de racismo, sexismo e classismo, classificando-se como risco triplo. Pesquisas de vitimização para a análise da violência contra a mulher. Segundo Bandeira e Mello, após 1970, cresceram os movimentos feministas e a violência contra a mulher ganhou espaço na mídia. A partir disso, inaugurou-se em 1985 a primeira delegacia especializada em atendimento às mulheres. Em 2006, mais um avanço para a segurança da imagem feminina foi dado, por meio da sanção da Lei 11.340, a chamada Lei Maria da Penha, que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Uma grande barreira a ser enfrentada pelas pesquisas de vitimização é a indisponibilidade de dados para o estudo da agressão feminina. Alguns exemplos de fontes que possuem outras finalidades, mas que podem ser utilizadas no estudo em questão são a declaração de óbito e os boletins de ocorrência. Além disso, muitas vezes os estudos são baseados apenas em casos extremos de violência, como agressões que levaram à morte ou geraram entrada no sistema de saúde e segurança pública, encobrindo dessa forma inúmeros casos de violência. Encruzilhada estatística, analisando os dados de vitimização da PNAD 2009. A investigação da PNAD é realizada por uma série de perguntas à população sobre o assunto. Por isso, revelam a percepção da violência que a sociedade exposta possui, o que pode englobar também agressões não físicas. Os principais pontos que a análise da PNAD visa compreender são a relação da agressão com cor e raça, a relação com o perfil da vítima, negra, branca, segundo escolaridade, religião, idade, estado conjugal, a relação com os contextos da ocorrência e, por fim, a dificuldade de denúncia segundo cor e raça. Primeiramente, a PNAD indagou a respeito da segurança dentro de casa. 77,2% das mulheres e 80,2% dos homens declaram sentir-se protegidos em seus domicílios. Isso pode traduzir o fato de os ambientes externos serem mais agressivos aos homens e, por isso, a maior sensação de segurança no lar. Traz também o domínio do ambiente familiar pelo homem, evidenciando-se assim que o meio doméstico mostra-se menos seguro à mulher. Ainda nesta pesquisa, constatou-se que as mulheres também se sentem menos seguras nas ruas do que os homens. Isso pode indicar uma recente intensificação da violência urbana contra o sexo feminino, seja por meio de assaltos, homicídios ou estupros.
Com relação à raça, constatou-se que 78,7% das pessoas brancas e 75,7% das pessoas negras sentem segurança em seus domicílios. Isso pode indicar uma maior vulnerabilidade por parte de negros à violência doméstica. Abordando-se também dados da declaração de violência, tanto com relação aos homens quanto em relação às mulheres, os números são pequenos. Tal fato se deve à já referida dificuldade em denunciar o fato e delatar o agressor, além da tendência de se autoculpar pela agressão. É possível constatar, no entanto, que há uma maior concentração das taxas de vitimização na população negra. Tanto homens quanto mulheres negras sofrem mais com agressão física do que homens e mulheres brancos. Estudou-se ainda as agressões físicas, tendo em vista o nível socioeconômico dos agredidos e agressores. A maior incidência de ocorrência se dá nos grupos de baixa renda, independentemente de gênero ou raça. Apesar disso, não é possível estabelecer uma relação absoluta entre violência e pobreza, visto que há situações de agressão entre classes mais altas da sociedade, atingindo vítimas com alta autonomia financeira. No que se refere à faixa etária de pessoas vítimas de agressão física, podemos observar outro padrão. As mulheres negras que mais sofrem esse tipo de problema são as jovens. As ocorrências de agressões às mulheres brancas, além de serem menos numerosas, não são tão concentradas nas faixas etárias mais jovens. Outra diferença também é digna de ser destacada. Enquanto mulheres negras são mais agredidas em suas próprias residências, a incidência maior de violência contra mulheres brancas se dá na via pública. Isso permite concluir que mulheres negras estão mais expostas à violência doméstica do que as mulheres brancas. É importante identificar que tipo de relação as mulheres vítimas de agressão física tinham com seus agressores. Dessa perspectiva, verificamos que mulheres negras são mais agredidas por pessoas conhecidas, enquanto brancas são mais atacadas por desconhecidos. Esse dado pode traduzir uma maior disposição das mulheres brancas a declararem agressão quando esta parte de terceiros. Quando a agressão se dá na residência da vítima, em 50% das vezes o agressor é o cônjuge ou o ex-cônjuge. Mulheres negras, no entanto, estão mais sujeitas à agressão de seus companheiros, independentemente do local. Das mulheres que já se declararam vítimas de agressão, apenas 50% procuraram a polícia. A maioria das mulheres que procuraram a polícia o fizeram quando o agressor era o cônjuge ou um parente. É possível perceber ainda que as mulheres brancas estão mais dispostas a procurar a polícia quando são agredidas do que as mulheres negras. No entanto, as negras estão mais dispostas a prestar queixas quando procuram a polícia. Em uma sociedade racialmente desigual, as denúncias de mulheres negras são muitas vezes tratadas com descrédito. Isso pode explicar o fato de mulheres negras não procurarem a polícia sempre que são agredidas por desconhecidos, por se sentirem mais expostas e com medo, preferindo então resolver o problema sozinhas. Essas questões evidenciam a necessidade de desconstruir práticas racistas que impedem as mulheres negras de reivindicarem seus direitos e procurarem a polícia. Em suma, é possível observar padrões diferenciados para as mulheres segundo raça no que diz respeito a agressões físicas. Destaca-se, nessa grande incidência de violência doméstica contra mulheres negras, o fato de que muitas vezes os cônjuges que as agrediram o fizeram mesmo em ambientes públicos e a grande discrepância no momento da queixa do ocorrido. Evidencia-se a importância de se estudar o impacto do racismo na vida das mulheres brasileiras e na maneira como elas e a sociedade como um todo lidam com as agressões. Evidencia-se também a necessidade de investigações sobre a violência contra as mulheres que abarquem vários âmbitos, como o contexto urbano, o patriarcado, o racismo e as explorações da imagem da mulher na mídia e na cultura. Do mesmo modo, é extremamente necessária a criação de programas voltados ao atendimento da mulher negra vítima de violência e de políticas específicas que contemplem toda a diversidade de mulheres. É fato incontestável que as mulheres representam a maior parte das vítimas de violência. Este dado traduz a desigualdade entre os gêneros, herança de uma sociedade patriarcal enraizada no Brasil.
Quanto à raça, podemos encontrar algumas razões para maior insegurança por parte de mulheres negras do que brancas em domicílio. Primeiramente, devido ao histórico de escravidão violenta e de discriminação das brasileiras negras, há uma tendência de aceitação, por parte dessas mulheres, da submissão e dos maus tratos, o que se verifica na relação conjugal. Além disso, também, devido a esses vestígios da nossa história, as mulheres negras desenvolvem uma baixa autoestima, o que as fazem sentir mais ainda inferiores e dependentes de seus maridos, temendo perder o companheiro se delatarem algum ato agressivo. Por isso, muitas vezes aceitam a violência em silêncio. Abordando-se a classe social, verifica-se maior vulnerabilidade nas camadas mais baixas. Mulheres, negras, mais pobres, são expressivamente as maiores vítimas de violência doméstica. A grande razão que podemos encontrar para tal fato está no problema de muitas mulheres, inclusive brancas, dependerem financeiramente de seus maridos. Também, por tradição histórica, o sexo feminino, bem como a população negra em geral, encontram maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho e muitas vezes não há igualdade entre os gêneros nesse meio. Isso agrava a submissão da mulher e, principalmente, as negras, que temem denunciar as agressões sofridas. A segurança da mulher, dessa forma, pode se tornar mais eficaz a partir da superação social dos preconceitos ligados ao gênero, raça e classe. Faz-se necessário a maior inserção da mulher e da população negra no mercado de trabalho, bem como a equiparação salarial entre homens e mulheres. Assim, a maior independência trará mais autonomia ao sexo feminino, que tenderá não mais a aceitar a violência e assim poderá exigir o exercício de seus direitos legais.